Pessoal, Botar vamos então mensagem para começar. Paulette. Cadê Paulette? Eu gostaria de, primeiramente, saudar todos vocês. Junho é o aniversário da Casa Vitral. Nós estamos comemorando 3 anos. Eu quero fazer que todos nós façamos um brinde agora por esse nosso aniversário, que é o aniversário de todos nós. Estou com chá. Café! Salve, Thalita. O chá Maria e o de vestido, Lourdes, olha só, o vestido Miriam, mais na frente, atrás ele tá bom. Oh, Márcia, tô te vendo, Thalita, tudo bem? Paulette, Marcinho, Douglas, Thalita, Marcelo, Isa, Marilda, Cláudia, Dani, acho que eu falei nome por enquanto, Monique, e eu já disse em outras ocasiões, né, quando nós estávamos com os nossos encontros, em tempos de relações líquidas, né, de instantaneidades virtuais, nós temos um espaço, né, de reflexão semanal, né, ininterrupto, onde nós possamos nos encontrar e nos debruçar sobre um autor, para, com isso, a gente ter elementos para poder fazer uma leitura do mundo em que a gente vive. Isso é muito bacana, isso é um luxo, verdadeiramente um luxo. Então, eu sou muito grato a todos vocês, quero agradecer, é um momento de agradecimento, porque o aniversário é de todos nós. Não há ensinar sem aprender, como diz Paulo Freire, não há aprender sem ensinar. E eu quero agradecer a vocês, porque graças a vocês eu aprendo. Vocês me fazem aprender. Tá bom? Então é isso. Um brinde para todos vocês. A gente também. Um brinde à Casa Vitral. Obrigado. é verdade, um brinde à Casa Vitral. A Paulette está ouvindo tudo. Acabei de passar a mensagem para ela no WhatsApp. Ela está ouvindo e vendo tudo. Ela só não consegue interagir. Então, no final, a gente faz um outro brinde com todo mundo que tiver chegado mais tarde. Então, vamos lá. Então, ontem nós tivemos a notícia da morte de Maria Alice Vergueiro. É uma grande atriz do teatro. Não sei se vocês conhecem, acredito que muitos conheçam. Ela contracenou com Paulo Otran, ela trabalhou com o Zé Celso, né? Ela fazia parte do teatro do Brecht, né? Das peças dele, e ela é autora de performances, digamos assim, consideradas assim despudoradas, né? Performances debochadas, né? E a mais conhecida, a mais famosa delas é Tapa na Pantera. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Quem não assistiu, assista. Quem assistiu? Tapa na Pantera. Eu. É sensacional. E ela, com isso, né, ela ganhou a alcunha de velha dama indigna, né? Ela morreu aos 85 anos, morreu de Covid, e eu estou falando nela primeiro para prestar uma homenagem, né? Hoje, na Folha de São Paulo, eu li um artigo de ela e que dizia que a Maria Alice Vergueiro parecia ter atração pelo que é exilado, pelo que é maldito, transgressor. E no artigo ele dizia o seguinte: estão vendo a foto? Sim. E nesse artigo diziam que ela não era só transgressora, ela transformava quem estava perto.
E, acima de tudo, ela se batia para o artista se colocar como ser político, ele próprio no palco. Então, assim, esse transformar o nosso entorno e se colocar como ser político, ele deve ser o compromisso da educação para Paulo Freire. Transformar o nosso entorno, aqueles que estão à nossa volta, a situação do nosso mundo, e se colocar como ser político. E, na verdade, se colocar como ser político já é assumir aquilo que nós já somos, né? Porque, segundo a definição aristotélica do homem, né? Anthropos, homo, logikon, politikon. O homem é um animal, não é? Um ser pensante, falante, né? Racional e político. Eu costumo sempre falar isso. Essa sentença, ela tem duas partes e geralmente se esquece a última, né? Se enfatiza a primeira e se negligencia a segunda, que, na verdade, para Aristóteles, é a mais importante, a mais fundamental. Geralmente as pessoas falam assim, na psicanálise se costuma muito ouvir assim, as pessoas, Aristóteles define o homem como um animal racional, ponto. Não, não é isso que Aristóteles diz. Aristóteles diz, o homem pensa, fala, mas ele fala em praça pública. A palavra é algo que tem uma diretividade, ela tem uma direção, ela tem um espaço de ação. E esse espaço de ação é a ágora, né? É o espaço de liberdade, da democracia. Então, eu gosto sempre de dizer isso, porque isso nos leva ao primeiro saber indispensável, né? À prática educativa. Lembrando que nós estamos trabalhando esse livro do Paulo Freire, né? A Pedagogia da Autonomia, e o subtítulo é Saberes Necessários à Prática Educativa. E, como nós dissemos no nosso primeiro encontro, o primeiríssimo saber, né, indispensável à prática educativa para o Paulo Freire é assumir-se como sujeito da produção de saber, né? Assumir-se como sujeito da produção do conhecimento. Não, o que isso significa exatamente? De uma forma bem simples. É exercer a crítica. É relacionar tudo que a gente lê, que a gente aprende, com a realidade do mundo da gente. Esse pensar crítico. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Quem quiser interromper, fazer qualquer pergunta, não tem nenhum problema, tá? Esse pensar crítico, ele impõe dois deveres ao educador. O primeiro, respeitar os saberes ingênuos dos educandos, principalmente os das camadas mais populares. O que são os saberes ingênuos? Ele usa muito essa nomenclatura ingênuo, né? Saber ingênuo. É aquele saber que é totalmente destituído de teoria, é aquele saber que a gente aprende, né? Pela própria experiência, pela empiria, né? São conhecimentos de experiência feitos, puro, né? Eu, quando eu era criança, tinha uma senhora que era cozinheira da gente, a dona Zilda, e ela sentiu o cheiro da chuva. E ela dizia assim, vai chover. E eu aprendi com ela o cheiro da chuva. Né? Antes de saber o que é a chuva, como é que acontece a chuva de chover, né? Eu sinto o cheiro, até hoje eu falo assim, vai chover. Né? Eu me remeto a esse saber totalmente. Oi? Oi? Você está sentindo. Agora,
Estou sem som? Não, agora Voltou. Voltou agora. Desde onde eu estou sem som? Eu estava falando da chuva. Vocês ouviram o exemplo da chuva? Ouvimos. Então, Gente, eu posso dar uma sugestão? todos nós temos um monte de conhecimentos ingênuos. São aqueles conhecimentos que a gente aprendeu criança, na nossa... Cláudio, Oi? eu vou sugerir que as pessoas fechem seus microfones. Verdade. Porque o microfone aberto dá a microfonia e o eco. Só abrir o microfone quando for falar. Certo? Não, isso aqui não, Petit. Estão me ouvindo? Tô. Vou desativar o som para poder melhorar. Isso. Então, voltando ao que a gente está falando, o primeiro saber, que é o primeiro dever, aliás, né, é respeitar o saber ingênuo dos educandos. Né? Isso não me permite, palavras do Paulo Freire, não me permite subestimar, pior ainda, zombar daquilo que o educando traz para a escola. Né? Na fenomenologia, a gente usa uma expressão a fazer a epoqué. Né? Alguns de vocês são familiarizados com essa expressão. Né? Epoqué, em grego, significa suspensão. Né? Suspender um juízo. Não julgar, julgar. Então, o educando chega com o saber dele na escola, tem que respeitar o que ele diz, o que ele sabe. É claro que ele vai se transformar de saber ingênuo, ele vai, aos poucos, através de um processo, ele vai se transformar num saber epistemológico, um saber teórico, ele vai ganhar uma inteligibilidade. Né? A tendência é essa do processo educativo. Mas essa atitude do educador em respeitar, não zombar, não fazer graça, não fazer piada com aquilo que o estudante diz, né? Isso, para o Paulo Freire, é respeitar a dignidade, a identidade do educando. Então, esse é o primeiro dever da escola. O segundo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes com o conteúdo ensinado. Ou seja, para Paulo Freire, né, teoria e prática são indissociáveis. Né? Essa é uma vertente bastante aristotélica também. Aristóteles, que foi quem fundou a ética, o fundador da ética é Aristóteles. Né? Aristóteles dizia que de nada adianta saber o que é a virtude se nós não nos tornamos bons. Né? Então, assim, de nada adianta saber se esse saber não é expresso, não é realizado, não é afirmado na sua prática. É a prática que afirma o saber. É a prática que afirma, que expressa o pensamento. Né? Isso aí é muito Aristóteles. E Paulo Freire se insere nessa perspectiva da teoria indissociável da prática. E ele diz, ele dá um exemplo muito legal. Ele fala assim, é importante a gente refletir sempre sobre o que a gente está fazendo, o tempo todo. Então, ele dá um exemplo assim, você pode aprender, você pega um fogão, você ganha um fogão novo, em tempos de pandemia, a gente está cozinhando mais, né, em casa, curtindo. Então, assim, uma pessoa que nunca, Glenda, uma pessoa que nunca aprendeu a cozinhar. Então, ela começa a aprender a mexer no fogão. Ela pega o manual, coisa que ninguém faz, né? E começa a aprender a ligar, como é que liga a chama, como é que regula, etc. E tal. Aí ela pega um livro de receita, ela aprende a fazer algumas coisas, ela vai aprendendo saber teórico. Mas isso não basta
para ela virar um bom cozinheiro, né? O que vai justamente é afirmar o saber, retificar, modificar, ampliar o saber é a prática, né? A gente, quem cozinha sabe disso. Você pega uma receita, no primeiro dia você pode até seguir a receita direitinho, depois você já modifica e você vai buscando uma coisa melhor, um aperfeiçoamento, né? E ele dá o exemplo do velejar. Não adianta você saber como é que a vela, como é que mexe, né? São exemplos que o próprio Paulo Freire dá. Então, ele diz o seguinte, que sem teoria, né? Ou melhor, sem a prática, sem você ter realmente uma atividade daquilo que você está aprendendo, né? A teoria vira blá, blá, blá. Ele usa blá, 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 na expressão blá, 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 né? E sem teoria, o que acontece? A prática fica meramente empírica, ela vira um ativismo, né? Eu faço, eu não sei muito bem por que eu faço, mas eu faço, né? E a teoria... Nossa. Marcelo? Marcelo? Oi, tá me ouvindo? A teoria tem algum parentesco na etimologia com a especulação, né? Não Sim, tem essa... teoreou vem do verbo, inicialmente, teoreou, ver, contemplar, no sentido dos Jogos Olímpicos, os espectadores que ficavam na... Contemplando, no sentido de observando, né? Teoreou. E, a partir daí, houve uma corruptela e passou a uma contemplação das ideias, né? Algo conceitual, né? Vamos dizer, né? Um olhar da alma, como diz o Platão. Então, teoreou é isso aí, uma contemplação. Então, assim, a contemplação por si só, ela é formal, né? Ela é vazia de conteúdo. Você pode dizer para uma pessoa perfeitamente como é que faz alguma coisa. Você pode dar o método para ela seguir. Mas se você não estiver ali do lado dela, mostrando direitinho como é que faz, dando o exemplo com a sua própria prática, né? Fica vazio, fica formal. Tá todo mundo seguindo aí? Todo mundo ouvindo? Uhum. Oi? Marcelo, está ouvindo? Então, Paulo Freire dá um exemplo. Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes? Por que não há lixões no coração dos bairros ricos e mesmo puramente remediados dos centros urbanos? Essa pergunta é em si demagógica. É pergunta de subversivo, dizem certos defensores da democracia. Marcelo? Marcelo? Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Então, pergunta de subversivo. O que é subversivo? Pois é. Vou contar uma história. Está dando um eco aqui. Eu vou contar uma história quando eu era no centro educacional e o professor ele fez uma experiência para a turma e ele colocou no quadro a palavra subversivo e pediu para que os alunos escrevessem tudo o que achavam dessa palavra.
E essa palavra, ela subversiva, ela me soava uma coisa tão pejorativa, tão nefasta, sabe? Para parecer que era um mal, assim, era o arquétipo do mal, vamos dizer assim. Não foi só comigo. Eu escrevi minha definição, não lembro exatamente qual foi, mas tinha esse diálogo com o negativo. E não sei se 100%, mas assim, grande parte da turma tinha essa mesma percepção, que subversivo era alguém que não tivesse da ordem, né, digamos assim. Alguém tem alguma coisa a comentar aí? Alguma experiência parecida? Então, mas Tem o oposto. Eu sempre tive uma atração incrível pelo que é subversivo. O subversivo é que quer mudar a ordem, né? Então, sempre adorei a subversão. Essa pergunta que o Freire faz, ela é realmente uma pergunta de subversivo. Exatamente. Subversivo vem do latim subvertere. Sub é o que está por baixo, de baixo. E vertere é virar, transformar. Então, subverter é transformar, buscar o fundamento, o alicerce das coisas. Aquela base oculta que dá sustentação à realidade, a uma situação. Né? Paulo Freire continua. Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina, cujo conteúdo se ensina? A realidade agressiva em que a violência é constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a vida. Por que não estabelecer uma intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? A ética de classe embutida nesse descaso, se pergunta Paulo Freire. O educador reacionário, ele tem uma resposta. Ele se diz pragmático. Né? Pragma, em grego, significa parecido com praxis. Tem uma semelhança de sentido. Ele se diz uma pessoa que entende das coisas, da realidade. Então, a resposta do educador reacionário é essa, a pergunta que o Paulo Freire faz. Ele diz, escola não é partido. Olha aí o Escola Sem Partido. Isso Freire escreveu em 1996, hein? Já pressagiando, talvez, né? Sem saber, né? Esse horror que a gente está vivendo. Escola não é partido, vai dizer o educador reacionário. Ela tem que ensinar os conteúdos transferidos aos alunos. Aprendidos, esses conteúdos operam por si mesmos. Lembrando que o presidente, essa coisa, né, que está na presidência, ele disse, né, declarou, né, que jovem não tem que ter espírito crítico. Como tudo dele, né? Tá tudo em vídeo aí. Foi em Juiz de Fora, no encontro em Juiz de Fora, ele falou isso. Ou seja, querem vender para a gente, querem passar, querem fazer a gente engolir. A ideia de educação tem que ser imparcial, que ela tem que ser neutra. Mas isso é uma falácia. Por quê? A educação tem que ser imparcial, a educação tem que ser neutra. Sempre existe uma ideologia, inclusive essa que eu estou enunciando. Quando eu defendo que a escola tem que ser neutra,
alguma coisa por detrás tem. Eu estou sustentando uma ideologia aí, né? Então, assim, o mínimo que o pensar crítico tem que fazer é perguntar assim, espera aí, a quem interessa essa pretensa falta de espírito crítico do jovem? Não é? A quem interessa isso? Isso é um pensar crítico. Não é? Então, Paulo Freire diz, não existe imparcialidade. Né? Todos nós somos orientados por uma base ideológica. Né? A questão é a sua base ideológica. E isso é uma pergunta que eu faço para cada um de nós e para mim próprio. A sua base ideológica, ela é inclusiva ou ela é excludente? É essa que é a questão. Então, o pensar radical, o pensar a raiz das coisas, isso para Paulo Freire é que é educar. Aprender a pensar. A gente precisa aprender a pensar. Esse que é o ensinamento do Paulo Freire. Eu citei uma frase aqui do Kant no encontro passado, né? Alguém lembra? Uma frase curtinha que o Kant fala sobre a filosofia. O que ele fala sobre isso? Vocês lembram? Não se ensina filosofia. Você pode ensinar a filosofar. E filosofar é colocar questões, é questionar. Né? É aprender a colocar perguntas. Um outro filósofo também tem uma ideia muito... O Hegel, ele diz, você não pode pensar um conceito fora, desconectado do contexto social, histórico em que você vive. Né? Isso é Hegel. Quer dizer, essa ideia de uma realidade completamente neutra, desconectada do concreto, é tudo o que o Paulo Freire condena. Né? A realidade concreta, como diz Sartre, é o homem no mundo. Né? Eu citei isso na semana passada. Sartre diz, você só compreende alguma coisa quando você relaciona aquilo que você aprendeu com o que você está vivendo. Se você não é capaz de fazer essa relação, se a gente não é capaz de pegar aquilo que a gente está estudando, aprendendo, lendo, refletindo, se a gente não é capaz, minimamente, de relacionar aquilo com a nossa vida pessoal, e aí em todos os campos, profissional, amoroso, social, enfim, profissional, né? Se a gente não é capaz de fazer essa ponte, né, a gente não compreende o que a gente está, né, o que a gente acha que pensa. Miriam? Não, quando você fala a gente não é capaz, às vezes soa assim, como uma incapacidade do sujeito. Mas, assim, aquele que é submetido a essa educação pragmática, reacionária e tal, ele não tem como fazer essa Você tem toda a razão. Eu sei, não foram iniciados isso. Ele não tem meios, ele não conhece aquela realidade. Né? Com certeza. Foi ótimo você ter pontuado isso. É uma questão de todos pela educação e educação para todos. Essa é a educação popular em Paulo Freire. Eu falei em aprender a pensar. Nós temos no Brasil um filósofo muito, muito querido, muito importante. Oi? Eu queria falar rapidinho, só para dizer que a educação, no final, essa educação pragmática, ela pode ser descrita como um processo de alienação também. Sim. Né? É um processo de alienação. Não é que a Miriam falou da incapacidade, realmente, não é que o aluno não seja capaz, todos somos capazes de pensar, mas quando você passa para uma educação dessa forma, né? Dessa forma pragmática, dessa forma onde conteudista, onde o conteúdo totalmente desvencilhado da realidade está ali, jogado para você, a educação, acho que o melhor termo para ela não é pragmática, é alienadora. Ela é alienadora, alienante, não sei. Ela aliena. Ou seja, o que eu estou entendendo que você está dizendo, Thalita, e eu concordo com você, é o seguinte: nem todo pensar é crítico. Muito pouco pensar é crítico.
Requer pensar por pensar. Todo animal racional, todo humano pensa. O que faz diferença justamente é a crítica. A Marilena Chauí fala disso no livro dela, Convite à Filosofia, que é um livro muito utilizado até em ensino médio, que existe uma diferença básica justamente entre o eu acho e eu penso, entre a mera opinião que as pessoas consideram como um pensamento crítico, e aí a escola também vai participar desse processo de alienação, dizendo, não, quando você tem uma opinião, você pensa. E talvez isso esteja tão forte, tão fixado na nossa vida, que a gente considera que o próprio ato de pensar já seja uma opinião formada. Exatamente. Né? E aí o perigo disso é o achismo virar ciência. Exatamente. Quem está falando? Márcia, quem levantou a mão? Você falou? Daniela. Posso fazer uma pergunta? Eu levantei a mão, mas eu posso aguardar. Não, desculpa. Pode? É rápida. É só porque, assim, você falou a etimologia das palavras, né? Do pragmatismo e do subversivo. E do reacionário? O reacionário aí, né, tem a coisa de reatividade, né? De um movimento para trás, né? Uma atividade que freia, algo que volta, né? Que resiste. Acho que é por aí. Depois eu vou verificar melhor. Obrigada. Beleza. Então, ótimo. Eu ia falar tem um filósofo nosso, aqui do Rio de Janeiro, muito importante, chama-se Emanuel Carneiro Leão. Ele foi professor da UFRJ, ele foi um orientando do Heidegger, né? Então, sim, ele fez doutorado, ele seguiu o seminário do Heidegger na Alemanha, e o Emanuel Carneiro Leão escreveu um livro chamado Aprendendo a Pensar. Aprendendo a Pensar, que foi a expressão que eu utilizei, né? A gente precisa aprender a pensar, e eu me inspirei no título do livro dele. E o Emanuel Carneiro Leão, ele diz assim: nós temos que aprender a pensar. Não adianta tomar posição sem pensar as suposições em que a própria posição se planta. Vou repetir. Temos que aprender a pensar. Não adianta tomar posição sem pensar as suposições em que a própria posição se planta. O que vocês acharam disso? Ou o que vocês pensam disso? Você não repetir, né? O que você ouve, tomar não repetir o que você ouve, tomar como verdade e não saber como se chegou a isso, né? Você não pensa a respeito, você repete aquilo que foi. Não adianta tomar posição sem pensar as suposições em que a própria planta. Tem uma metáfora aí com a botânica, né? Com a jardinagem, né? O verbo plantar. Toda ideia está plantada num terreno. Interessante. Então, pensar uma ideia, pensar uma árvore, pensar uma situação social, implica necessariamente pensar o solo onde essas árvores, essas ideias, essas situações sociais estão enraizadas. Percebe? Isso é que é pensar crítico. Você não pode pensar uma ideia totalmente desconectada do solo onde ela está plantada. Você tem que indagar, mas essa ideia ela tende a quem? A quê? Aqueles que defendem essa ideia, quem são? Que classe social eles representam? Que interesses econômicos eles defendem?
A gente está vivendo um momento em que milhões de causas são defendidas à torta direita, né? Pessoas defendendo o fim, o relaxamento, o fim do isolamento social. O Átila e a Marina, a gente nem fechou e já está pensando em abrir. O Brasil realmente é muito, né, muito criativo, né? A gente quer abrir uma coisa que não está fechada. O país do mundo que está propondo abrir algo que não se fechou, né? Enfim, é óbvio que essa ideia que o Carneiro Leão está trazendo para a gente, o Carneiro Leão ele é muito influenciado pelo Hegel, ele tem um pensamento muito hegeliano, e o Hegel pensa exatamente isso, você não pode pegar um conceito e tirar ele do contexto histórico, porque nós mesmos somos atravessados pela história, né? Os feitos de história, né? É óbvio que esse pensar crítico, que aprender a pensar, é óbvio que isso vai enfrentar poderosas resistências, né? Muito poderosas. Diz Paulo Freire, dificilmente um empresário moderno concordaria com que o direito do seu operário, seu ele coloca entre aspas, né? O direito do seu operário, por exemplo, durante o processo de alfabetização ou curso de aperfeiçoamento técnico, esta ideologia fatalista. Ele dá um exemplo. Discutir, por exemplo, suponhamos a afirmação: o desemprego no mundo é uma fatalidade do fim deste século. É uma fatalidade do fim deste século. Ele está falando do século XX. Aí o Paulo Freire, na mesma hora, pergunta: isso é o pensamento crítico, é o pensar crítico. E por que fazer a reforma agrária também não é uma fatalidade? Por que acabar com a fome e com a miséria, né? Não são igualmente fatalidades de que se pode fugir? E aí, né, eu sempre que eu leio Paulo Freire, sempre vem algum diálogo que eu tive, né, com uma pessoa, um aluno, um companheiro. E é uma voz que diz assim: mas isso é muito radical, isso é muito utópico, né? Isso não é realista, né? Eu não gosto muito, não. Eu não gosto desse, é muito radical, né? Eu escuto muito falando do Marcelo Freixo, as pessoas radical, né? Quem não gosta dele fala assim: o Freixo, hein, Marilda? Nada radical. Ele, de fato, ele não é radical, ele não é nada radical nesse sentido pejorativo. Ele é a pessoa que tem problemas. Então, assim, é muito reflexivo e muito crítico. Exatamente. Mas ele compõe bem, ele escuta. Eu acho o Freixo excepcional. Ele compõe bem, ele conversa, tem diálogo. É isso aí. Isso mesmo. Assistam as lives do Freixo, ele está dando eu gosto muito dele. Show, ele é maravilhoso. Então, pensar radical é ir na raiz, gente. Radical, raiz. Radical. Radical. Então, assim, é radical esse pensamento. É radical. Agora, quem diz assim: não, eu não gosto, não, ele é muito radical. No fundo, eu me pergunto se essa pessoa, consciente ou não, mas no mais das vezes numa atitude assim meio de má fé sartreana, assim, não querendo admitir. Ela pensa, mas não admite, né? No fundo, eu me pergunto se ela não pensa o seguinte: peraí, esse jeito de abordar os problemas, de ir lá na raiz das coisas, é mexer na estrutura da sociedade. E, no fundo, eu não estou muito afim de que as coisas mudem, não. Lá no fundo mesmo, eu quero mesmo
Mesmo que eu não tenha muita coragem de dizer, nem de olhar para o espelho e dizer isso diante de mim mesmo. Mas, assim, no fundo, eu quero que tudo continue igual. Diminuir um pouquinho a violência, a injustiça, beleza. Mas, assim, ir lá no fundo, botar o preto, o pobre, para estudar na universidade, todo mundo, não sei se eu gosto disso, não. Muito preto, viajando, pegando avião, né? Que nem a mulher daquela criatura lá, ela é influenciadora digital, a profissão dela. Ela gravou um vídeo dizendo que ela estava horrorizada, ela estava no aeroporto, vindo de São Paulo, ponte aérea, ela estava horrorizada porque as pessoas de bermuda, ela achou um horror aquilo, ela achou horrível. Então, eu me pergunto isso, assim, se esse medo do radical, se esse medo do pensar crítico não tem uma vertente conservadora, reacionária, muito forte. Às vezes, muito pouco elaborada. A pessoa abraça isso sem pensar muito. Ela não quer que medo, ela tem medo que as coisas mudem muito, né? Na época que a política de cotas na UERJ foi adotada, eu estava entrando na UERJ no departamento de filosofia. A UERJ mudou de cara em 5 anos. A cara dos alunos mudou. Isso ninguém me contou. Eu vivi. A UERJ sempre foi uma universidade com uma vocação pública, uma universidade popular, mas o rosto dos alunos mudou. A cada ano, os alunos estavam chegando alunos de classes mais populares, mais e mais populares. Isso é uma realidade. Aí a gente fala assim, não, eu não sou a favor da política de cotas. Veja bem, porque eu vou escolher um médico, eu não vou escolher um médico negro que entrou pelas cotas, que entrou que na barbada, que sem capacidade de estar na universidade entrou. Eu posso dizer para vocês uma coisa, a minha experiência, não sei se isso é dos demais, mas assim, a maioria dos alunos das cotas eram ótimos, bom para cima, eram ótimos alunos. Então, assim, quanto a esse argumento, eu acho que ele não se sustenta. Então, voltando aqui, o aprender a pensar, ele pensar criticamente é isso, é radicalizar, é buscar o fundamento das coisas. É transformar por baixo, né? Pelo alicerce. É colocar-se, como a Maria Vergueiro, né? Maria Alice Vergueiro, diz, se colocar ser político. Tá? Outra que se coloca como ser político, né? Aprender a pensar é radicalizar. Se não radicalizar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Rita, outro que está batendo um bolão, fazendo lives maravilhosas. Sigam a Rita. De letras, literatura, saca de história pra caramba, filosofia, bebe na filosofia, na sociologia, na história, tá dando um banho aí pra gente. Na psicanálise. Ontem citou lindamente Lacan, falou de Lacan, assim, maravilhoso, de forma totalmente pertinente. Sigam ela, assistam. Ela tem uma live dela com o Eduardo Moreira, maravilhoso. Então me permitam assim aqui fazer um jogo de palavras, assim, né? A subversão, ela tem que ser subversiva. Não tem outro jeito. O Paulo Freire diz, é muita ilusão, é muita ingenuidade. Essa é a ingenuidade nossa, a gente achar que as classes dominantes vão desenvolver uma educação que possibilite os dominados de tomarem consciência crítica da dominação que eles sofrem. Vai vir das classes dominantes. Nenhuma classe dominante vai desenvolver um tipo de educação crítica. Paulo Freire não vai ser tratado por classe dominante. Isso tem que vir de baixo. Tem que vir de baixo. Então,
a subversão, ela tem que ser subversiva, não tem jeito. Bom, essa semana... Márcia, fala. Oi. Márcia, desculpa. Fala, Márcia. Não, não tem problema. Não, eu queria voltar um pouco e até dar um exemplo que algumas pessoas podem não conhecer, que é de uma escola aqui no Rio maravilhosa. Mas antes eu queria falar da praxe, né? Que o Paulo Freire ele vai beber em Marx, né? E Engels, ele vai, quando eles começam, né, isso no livro A Ideologia Alemã, que é um livro maravilhoso. E a praxe é a modificação, né, da nossa realidade objetiva, da gente mudar a gente mesmo. E a gente joga isso para a educação, a praxe na educação, que é um preceito também marxista, que o Paulo Freire vai aí ser um neomarxista e falar a respeito. Eu tenho um exemplo muito interessante, eu fui até buscar o nome da escola, uma escola técnica que tem Manguinhos, lá daquele rio fedorento, sujo, né, pela Fiocruz, e lá eles têm esse conceito da praxe levada muito a sério. Um dos exemplos, eu vou falar para vocês, por exemplo, aula de biologia. Márcia, é escola de ensino médio? É Joaquim, é uma escola... É ensino médio? Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, sim. Eu fui lá ver o nome, porque quando eu estava no mestrado, eu vi um vídeo sobre as aulas e sobre essas escolas, uma pesquisa de um colega. Eu não sabia que essa escola existia, né? Assim, eu fiquei muito chocada, porque eu pensei, poxa, a gente fala tanto de querer uma educação fundamentada na praxe e está aí em Manguinhos, infelizmente para pouca gente ainda, né? Mas está lá acontecendo. Então, mas já é uma coisa plantada. Sim, sim. Um dos exemplos de aula é o seguinte: o aluno entra no laboratório para ter aula de biologia. Então, ele vai lá observar no microscópio, né, aquela lâmina, e observou, o professor explica, ok. Depois é programado entrar o professor de física. E aí eles vão desmontar o microscópio e vão estudar óptica, né? Então, assim, é uma coisa ligada à outra. Sim. E isso me faz lembrar, assim, as leituras de Marx, porque o Marx fala que a alienação também vem de você não compreender o que você está fazendo. Você fica lá fazendo aquela máquina, a gente pode lembrar do filme do Charles Chaplin, e você vai batendo lá, repetindo os seus movimentos, sem refletir. Essa máquina é para quê? Esse produto é para quem? E será que eu posso comprar esse produto? Ou até mesmo, como foi feita as artes desse produto? Eu sou responsável só por essa parte, mas como foi feita essa máquina que eu uso? Como é feito esse produto final? Né? Então, assim, uma maneira de alienar-se também é você não entender todo o processo de tudo que acontece. Então, essa escola, Escola Politécnica Saúde Venâncio, eu fui buscar um nome para depois vocês poderem lá ocupar, né? E quem buscar tem a pesquisa. E para terminar, essa questão da subversão, uma vez eu estava numa pós-graduação, uma professora negra, ela falou algo sobre subversão, o nome dela é Adriana, nós somos colegas ainda hoje. Ela falou assim: eu tinha tudo para não desmerecer a profissão, mas a minha mãe falou para mim: você vai ser cabeleireira, porque eu tenho aqui o salão, tenho aqui isso, você vai ser cabeleireira. E ela falou assim: não, eu tinha aquela ordem, né? Eu não quis aquilo, não aceitei. Ela é doutora em pedagogia pela FRJ, né? Foi minha professora e está no município do Rio, que é uma honra, né? Você poder ter uma professora que sabe tanto lá na educação fundamental, no ensino fundamental, né? Então, assim, subverter essa ordem, para mim, sempre me soa isso também. Que vocês falaram, mas também você não aceitar o que é o imposto. O que é imposto, né? E subverter um valor, né? Uma norma. Isso. Um lugar. Hoje, o ensino médio. Subverter um lugar. Né? Isso. Pode o ser ensino um lugar médio de gênero, hoje, pode ser Oi? Não, desculpa, pode terminar. Não, pode ser um lugar como no exemplo que você deu, né? Um lugar social, profissional, um lugar de gênero, né? Também, lugar racial. Sim.
étnico. E eu vejo que esse ensino médio, ele não dá muitas oportunidades dos alunos subverterem essa ordem, né? Então, assim, subverter como uma vontade do aluno é muito difícil para ele também. A gente precisa, enquanto professor e sociedade, dar aquele empurrãozinho, porque não é todo mundo que vai ser a pessoa que cata latinha e vai virar médico. Não é espontâneo nem automático, exatamente. Tem que haver... Exatamente, obrigada. Então, essa semana, né, essas 2 últimas semanas, a gente assistiu essa... Como eu vou definir esse extermínio, né, do George Floyd, um ato explícito de tortura, né, racial, racista. Choca o fato de ter sido filmado e de ter 8 minutos, né? Foi uma tortura filmada, o mundo inteiro assistiu. Esse é o primeiro tópico que eu quero trazer aqui. O segundo foi numa live do Marcelo Freixo com o Eduardo Moreira, em que eu aprendi que de cada 10 brasileiros, 7 são pretos. Não. Desculpa, de cada 10 brasileiros assassinados, né? 7 são pretos. E jovens, né? Sim. No Reino Unido, isso eu aprendi com o Átila Yamarino, que também está batendo um bolão. A gente é fã dele, está seguindo, o cara sabe muito e está fazendo um trabalho pedagógico brilhante. Ele trouxe a seguinte informação, que no Reino Unido os pretos têm 4 vezes mais chances de morrer de Covid-19 do que os outros grupos étnicos. Inclui os imigrantes de Bangladesh, do Paquistão, da Índia, né? Eles têm também, estatisticamente, maior índice de risco de morte, né? Só um detalhe, eu li recentemente que os dados de São Paulo, eu sou a neurótica da Covid, né? Tô mal com isso. Eu li sobre os dados de São Paulo. E em São Paulo, tá? É a periferia que tem mais chances. E os dados do Rio também mostravam que ser negro e ser de periferia trazia uma maior mortalidade em relação ao Covid. Certo. É isso mesmo. Então, isso não tem a ver só com o Reino Unido, isso tem a ver com o Brasil também. Hoje, no Brasil, isso acontece. Ótimo. Então, eu estou trazendo algumas coisas que eu coletei essa semana, né? Teve essa afirmação do presidente, né? Dizendo que a gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo, né? Ele comentando os 500 mil infectados e mais de 30 mil mortos, né? É o destino de todo mundo, é a morte. E uma frase do Átila que eu já citei hoje aqui, né, em que ele diz que o Brasil não tem plano de reabertura, tem plano de sacrifício de vidas humanas. Não tem plano de reabertura, e sim um plano de sacrifício de vidas humanas. Então, assim, desses 4 tópicos que eu trouxe, o assassinato do George Floyd, esse dado do Reino Unido, esse que a Thalita trouxe do Brasil, né? Essa charge do presidente que foi feita pelo Duque, né, do presidente da República, e essa frase do Átila, né, tem uma lição comum a esses tópicos, né? Eles aparecem como uma fatalidade, eles se mostram a nós como algo que tinha que acontecer. Mas o que o pensar crítico pode indagar? O que vocês pensam em relação a isso? O que eles podem pensar? Eugenia, né? Sim. Eugenia. Né? Ou seja,
existe... Elimina-se o preto, o pobre, que não tem dinheiro para pagar um hospital particular, enfim. É uma política isso. É uma política. Já não é de hoje. A Covid caiu como uma luva, mas assim, não é de hoje. Que os jovens negros de periferia vêm sendo assassinados violentamente. Então, o que aparece como uma fatalidade, isso que você está falando, essa política de eugenia, o que está por detrás disso é uma desigualdade social, econômica, étnica, racial, assim, abissal. Então, se tivesse morrendo gente da classe, como está também, mas se tivesse assim, o número de pessoas atingidas fosse, né, de uma classe diferente dessas subalternas, a configuração seria outra. Né? Se o George Floyd não fosse o George Floyd, fosse um branco de olho azul, né, da Califórnia, daqueles bairros californianos, de classe média alta, etc., a configuração seria outra. Aliás, não teria a mesma configuração. Né? Isso não aconteceria, né? Não aconteceria. Isso. Principalmente uma coisa que você chamou a atenção, né? Que foi filmado. Quer dizer, tinha uma terceira pessoa ali que não reagiu. Exatamente. Isso é muito louco. Me lembrou muito do Leonardo Neto, quando esteve na Casa Vitral, contando o bullying que ele sofreu no colégio, que ele fala que assim, o que impressionou eram os camaradas que ficavam ali olhando, não falavam nada, ficavam olhando. E essa testemunha, né? Porque não foi um vídeo feito por alguém que filmou assim, escondido. Não, o policial estava sabendo que estava sendo filmado, né? Ele posa, né? Ele faz uma pose assim. Pois é. Então, educar, aprender, exige criticidade, né? É isso que o Paulo Freire, o tempo todo, ele está falando. Ou seja, aquele primeiro saber que o educador precisa respeitar a curiosidade ingênua, aquele saber ingênuo do educando, né? Entre essa curiosidade ingênua e esse saber epistemológico, diz o Paulo Freire, não existe uma ruptura. Não existe ruptura. É a mesma curiosidade. É a mesma curiosidade. O que existe é uma diferença de qualidade. Né? E aí a gente... Aí o Paulo Freire é totalmente hegeliano, né? Porque o que é a dialética, assim, de uma forma bem simples, assim? Eu acho que a frase mais simples que o Hegel define a dialética é essa. Dialética é um movimento no qual os termos, em aparência totalmente separados, passam de um ao outro por si mesmos, pelo próprio fato de ser, e no qual a pressuposição da sua separação se suprime. Dito de forma bem simplesinha, tudo está ligado. Não existe separação de termos. Uma coisa, quando se transforma numa outra, ela guarda, ela supera, mas ela mantém alguma coisa dessa outra. A gente não começa nada do zero. Né? E isso vai fazer com que Paulo Freire atribua assim, a missão educativa mais importante, hein, Isa? Pois é. Aí, ó. É mais importante. A curiosidade crítica, o espanto, que em grego se diz taumazein. Essa é uma palavra que o Platão usa muito. Ele diz que a filosofia nasce... Olha que frase linda. A filosofia nasce do espanto, do taumazein. É você olhar para as coisas e se perguntar, nossa, mas como assim? Como é que isso se dá? Por que isso se dá? Se você não tem esse espanto, a filosofia não é nada para você, não tem nenhuma utilidade. Né? Então, estimular isso, estimular a insubmissão, a insatisfação, a indocilidade, né? Não se acomodar, é subverter a ordem, os valores sociais, transgredir, né? Transgredir.
tornar-se imoral? Imoral. Oi? Sim. Isa? Não, estou falando para mim mesma, eu falei mais alto. Que bom. Estou pensando aqui em coisas que eu Oi, Ana Cecília. Diga, quem falou? Miriam, eu posso voltar aqui rapidinho numa coisa? Claro, claro. Que me remeteu à aula passada do Eichmann. Porque, por exemplo, quando você falou dos termos negros, a gente vê que grande parte... Peraí, Miriam, tem gente que não está te ouvindo. Peraí, de novo. Não estou entendendo, não está claro. A voz não está clara. Quando o Cláudio tocou nessa coisa dos negros, tá? Desse verdadeiro extermínio, né, que acontece, eu me lembrei daquela situação do Eichmann. 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 Se a gente for pensar, a grande maioria das pessoas que matam os negros são negros. Será? Entende? Os policiais, por exemplo, eles, em sua grande maioria, são negros. Então, eu vi até há pouco tempo uma foto de um policial negro apontando uma arma para um negro como ele, pelo simples fato de ser negro. Porque o cara estava desarmado, ele não tinha, nenhuma ameaça ali real. Então, eu penso assim, o cara, ele não coloca essa questão para ele, é como se ele estivesse fora dessa condição. Entende, assim, o que eu estou querendo dizer? E cumprindo ordens. Né? Eu acho muito louco isso. Sim. Não tem crítica alguma nisso aí. Não tem, né? Sei lá, me lembrei dessa situação. Sim. O que vocês pensam disso aí? Eu acho, assim, é o seguinte. Uma pessoa, mulher que sofre machismo, um negro que a vida inteira sofre o racismo, a gente nunca pode dizer que ele é machista ou que o negro é racista. Tá? O que acontece, na minha visão, tá? Não só na minha, né? De alguns estudiosos também, é que o negro ou a mulher, né? Dependendo do caso, no caso a gente é o negro, ele sofre o racismo na vida, ele sofre tanto com aquilo, ele é tão oprimido que ele vai reproduzir aquilo. Mas não quer dizer que ele é um racista, é porque ele foi tão oprimido a vida toda que ele vai reproduzir. Como algumas mulheres que são oprimidas a vida inteira e reproduzem falas machistas. A gente não pode dizer que elas são machistas. Não, pode até ser, eu não estou falando que ele seja racista, mas assim, ele não tem um pensamento crítico. Ele cumpre, entende? Mas é isso uma aí. reprodução de todo um sofrimento, porque a pessoa não consegue, é como se estivesse numa areia movediça e você ficasse tentando sair, mas você estivesse sempre sendo puxado. Então, toda essa opressão vivida, assim, isso leva a uma reprodução. Sim. Não consciente, a pessoa eu acho criticamente sobre isso. Mas eu acho que o que é comum à sua fala, Márcia, e a da Miriam, é a palavra repetição. Quando você Sim, a reprodução. Quando você repete e reproduz, você não está no pensar crítico. É o que o Eichmann fez. O Eichmann, ele repetia ele não, em nenhum momento... Ele só repetia, né? Em nenhum momento ele subjetivava, em nenhum momento ele se perguntava, mas vem cá, eu estou fazendo isso com o judeu, eu não tenho nada contra o judeu, por que eu estou fazendo isso? Não ocorria a ele. Ele repetia. Eu acho que isso que a Miriam falou é muito... o que a Arendt vai chamar de banalidade. É você não se colocar na posição de decidir, né? Nada. Você age por conta de ninguém. Mas é por isso que o avanço, né, de movimentos de minorias, como, por exemplo, do movimento negro, passa a ser tão importante, justamente para trazer... você falou das cotas, eu lembro de
eu estava na faculdade também quando a UERJ abriu para as cotas e tudo mais, e ouvi de muitas pessoas que se engajaram dentro da universidade, pessoas me falaram assim, eu não sabia nem que eu era negro. Como é que é? As pessoas me falaram assim, eu não me via nem como negro, porque nessa discussão que a UERJ tomou na época das cotas, e isso é interessante, porque eu passo isso... A mãe do Douglas, por exemplo, é negra, mas ela não se vê como negra. Isso é interessante. Porque no Brasil a gente tem isso tão forte que não é negra o suficiente ou não. Então, assim, ela usa o cabelo. E aí ela é menos negra do que a irmã. Na cabeça dela, ela é menos... Então, ela não é negra. Isso, assim, é uma questão muito forte no Brasil. No exterior... Mas aí, Thalita, só um parênteses, assim. A gente está falando do colorismo, né? No Brasil, o colorismo é uma questão muito forte. Sim, é igual a Anitta, negra. Eu, por exemplo, me declaro negra, né? Porque minha mãe, minha avó é negra. Então, assim, mas os meus alunos não aceitam que eu me declare assim. Eles brigam comigo quando eu me declaro assim. Porque no Brasil você não é exatamente. Mas por que essa senhora não quer se ver assim? Porque a pior coisa que pode acontecer é aquele que sofre. Ela não é a pior coisa que aquele que sofre. Fala um de cada vez aí. Thalita, termina a sua fala, por favor. É porque isso, assim, no Brasil, o racismo é tão forte que a pior coisa que pode te acontecer é ser dado como negro. É ser visto como negro. Né? E o colorismo é inevitável. Então, assim, quando você tem válvulas de disfarce quase. Eu lembro sempre da minha família, porque teve um processo de embranquecimento na minha família. E isso é claro, isso é falado na minha família. Embranquecer a família. Como se fosse uma virtude, né? Como se fosse uma virtude. Ascensão. Sim, porque o meu bisavô negro, ele falava isso. A pior coisa que pode acontecer é tornar a família mais negra, porque vai sofrer muito. E é isso, é sofrimento. Dentro de um país racista, falei Ana Arendt apareceu. Ó. E a gente, assim, que não tem essa noção do fato da cor, né? Eu sou branca no Brasil, eu nunca passei nenhum problema. A primeira vez que eu escutei algo do tipo foi no exterior. Há pouco tempo um amigo me falou: um dia eu fico da tua cor, um dia eu vou ser igual você. Aí eu falei: calma aí, mas eu nunca tinha me dado conta disso. Porque no Brasil é a questão da cor. E aí você vê o discurso, né, que existe, que a gente tem no Brasil. É um preconceito tão forte que realmente, assim, as pessoas tentam escapar disso. Porque ser negro no Brasil é uma condenação. Você está condenado a ser hostilizado, está condenado a ter que... Eu sempre lembro do meu primo, que diz que não pode sair sem identidade. A única vez que ele saiu sem identidade foi para ir na esquina de casa, para comprar pão, e ele deu um tapa na cara porque ele estava sem identidade. Eu nunca vou pensar, sabe, comprar pão, você tem que ter identidade. Meu primo... Tenho isso também. Por conta do colorismo, nós não sofremos, assim. Essa é a questão. Sim, essa é a grande questão no Brasil, assim. Então, o racismo aqui também é diferente. Tem essa questão a mais. Camadas. Tem camadas que em alguns lugares no exterior a gente não encontra. Todo mundo... Eu me lembrei um Greg News que a gente assistiu, muito bom, na época. Aquela louca da Damares Alves foi no encontro lá de supremacia, da demografia. Isso foi na Hungria. Vocês estão lembrados disso? Ela foi no Lembro. E ela foi proclamar a raça branca, né? A sociedade, ela foi representar, né? O Brasil. Ela dizia que tinha que ser a sociedade. O conto era esse. Era em favor de sociedades brancas, cristãs e mais o quê?
de extrema-direita, vai. Aí o Gregório, muito irônico, muito inteligente, falou assim, alguém tem que avisar a Damares que ela vai ser a última branca que eles vão se preocupar em salvar, entendeu? Exatamente isso que você estava falando, né, Thalita? Assim, ela se acha branca, Damares, mas assim, põe a Damares do lado de um sueco, de um húngaro. Você acha que o húngaro olha para a Damares e acha que ela é branca? Né? Imagina. Exatamente, é que nem Bacurau, né? Massa acabou de falar isso. Né? Bacurau que dizia assim, não, eles não são brasileiros como a gente. A frase é excelente, né? Eles não são brasileiros como a gente. Ela se acha um tipo, uma categoria. E eu gosto sempre de lembrar essa frase da Hannah Arendt. A Hannah Arendt diz assim, essa frase é maravilhosa, gente. O colapso moral de uma sociedade começa quando a gente aceita categorias de privilegiados. Exatamente. O colapso moral de uma sociedade começa quando a gente aceita categorias de privilegiados. Certas pessoas, aquele que é mais branquinho, esse passa. Né? Então, isso já é isso que a Miriam estava falando, essa violência. Não que isso seja o todo, né, causador, mas isso está muito presente nessas atitudes assim de crueldade, né? De poder, de exercer poder sobre o outro, né? Sentir um pouco mais privilegiado, né? Do que aquele que está na posição de... Bom, acho que Marcelo. Pegando carona aí na fala da Márcia, da Thalita, eu acho que são falas complementares. E o Paulo Freire, ele sinaliza para isso, né? Ele fala, ele relata que quando ele perguntava para um oprimido qual era a alternativa daquela opressão, o oprimido respondia, eu virar o opressor. Então, parece que muitas vezes o oprimido ele não vê uma terceira via, né? Ou ele é oprimido ou ele é opressor, né? E isso aí o Paulo Freire pegando fala, um gancho, né? Agora no o Paulo Freire do reacionário, eu até escrevi sobre isso esses dias. Eu sempre me perguntei, imagino que todo mundo aqui tem essa queixa, por que a esquerda ela é tão desunida, né? Assim, agora a gente está no impeachment do Bolsonaro e tem várias correntes, são grupos muito heterogêneos. Então, assim, eu queria propor essa reflexão. Por que a esquerda é tão desunida? Alguém mais tem essa questão? Também por que a esquerda não é tão unida quanto deveria ser? Eu queria propor essa reflexão que a esquerda ela é mais reflexiva e esse trabalho de reflexão é mais lento, mais... A pauta reflexiva ela tem muitas variáveis. Então, quando você é reacionário, basta você não querer mudar, entendeu? Sim. É consensual. Não pode mudar. Mas eu acho que para você inovar, você tem uma infinidade de caminhos. Exatamente. Então, vamos ter uma pauta progressista. Mas aí vamos fazer assim, não, aí o outro discorda. Então, a esquerda ela é desunida por natureza. A gente tem que se resignar a isso. Também tem uma disputa de hegemonia na esquerda, né? Também entre a esquerda. Claro, tem que, né? Mas as pautas são... A direita topa qualquer negócio para estar lá. Né? A esquerda... Até a direita seus floridos, mas... Ou precificar, isso aqui é para... Vamos manter como for, né? E deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Essa questão estava falando do Freixo, né? Como as pessoas rotulam, assim, elas não querem nem ouvir o que ele tem a dizer. Né? Assim, a pessoa rotula e acabou. Assim, né? Então, a pauta, digamos, a pauta do discurso da direita é rotular, é fazer com que as pessoas aprendam a rotular. O Freixo, ele é radical e acabou, não se fala mais, a pessoa estabelece um mundo, entendeu? Não houve mais nada
nem que o que ele esteja dizendo seja a coisa mais pertinente do mundo, parece que não dá para chegar na pessoa pelo rótulo. E esse rótulo é muito ligado à moral, né? A moral coisa ligada às drogas, né? Das distorções. Então, confunde-se liberdade individual, né? Com as drogas. Defende bandido, né? Pois é. Mas eu me pergunto, Marcelo, eu repito o que eu evoquei antes. Eu me pergunto. Não estou ouvindo, Cláudio. Eu repito. Está me ouvindo? Eu repito o que eu disse, eu evoquei antes. Assim, eu me pergunto se não tem, por parte dessas pessoas que não querem ouvir, não querem ouvir porque sabem que tudo mexe com a estrutura, eu acho. Assim. Aí tem medo, tem uma coisa de medo. Vai dando feijão ao jantar. Impressionante, tem medo. Eu já mandei vídeo. Também. Eu já mandei texto de Eliane Brum para algumas pessoas e eu recebi de volta o seguinte comentário: eu não gosto da Eliane Brum. Aí eu pensei assim, você não gosta o quê? Do cabelo dela? Você acha ela feia? Assim, você não gosta da voz dela? Porque, assim, tudo bem, você pode não gostar dela, mas, assim, pelo amor de Deus, ela é, assim, o texto dela é não só de uma profundidade, você pode discordar, não é obrigado a concordar, mas ela é de uma seriedade, de uma ética, de uma beleza literária, não é só a profundidade, não é só o teor, uma beleza literária. É difícil escrever profundo e bonito. Às vezes a pessoa escreve profundo, mas é chato. Kant. Às vezes tem os dois. Sartre. E tem o Bolsonaro. Gente, se eu conseguir, assim, escutar o Bolsonaro, por que não escutar os outros? Que eu tive, quando eu não sei nem o que chamar, fez o discurso, se pronuncia, eu escuto. Então, eu escuto, e é por isso que eu digo que eu não tenho nome para dizer, porque teve um discurso dele que eu não consegui nem entender, porque não tinha coerência. Ele não consegue nem ter começo, meio e fim. Assim, não tinha nada. Então, assim, isso o que você está falando é muito importante. As pessoas não querem ouvir. Mas o que eu me pergunto é, será que elas estão ouvindo também o Bolsonaro? Porque não é possível. Ela não quer ouvir a Brum. Mas se ela escutar o Bolsonaro, ela vai ver também que alguma coisa está errada. Então, no fundo, eu acho que as pessoas não querem ouvir nada. Nenhum, nem outro. E aí a gente volta para o que o Marcelo disse. O rótulo. O Bolsonaro, ele tem o rótulo, e esse rótulo funciona, porque não é possível que a população escute o Bolsonaro e diga está ok, porque não tem nem sequer um discurso coerente, não tem nada ali. Mas não é o que ele fala, é o pânico moral que ele suscita nas pessoas. Sim, mas aí que tá. Voltando ao que o Cláudio disse, é o solo. É o solo que foi preparado. É o pânico de pensar, porque o que rejeita a Eliane Brum dizendo, eu não gosto dela, não é possível, assim. Eu também não gosto de um monte de gente. Eu não gosto de Bolsonaro. Eu odeio Bolsonaro. No entanto, eu sinto pra escutar a merda que ele tem que falar. Se eu fosse escolher assim, o Reinaldo Azevedo, por exemplo, eu não acho ele assim uma pessoa adorável. Mas eu admiro pra caralho ele agora. E eu já li, pra você poder falar, eu já li. Ele cada vez mais. O cara ele fez a meia-culpa, ele tá se colocando de forma crítica. É um democrata. Não há dúvida que seja um democrata. Até o Olavo de Carvalho eu já li. Para poder dizer, é doido mesmo, é perturbado. Thalita, eu tentei. Saúde, Thalita, você tem Eu comprei um livro. Saúde, a Maria sabe que eu tô ruim. Olha só, eu comprei o livro, Thalita, levei para casa, li 3 páginas, voltei na Saraiva, na época, devolvi e peguei outro, porque eu não aguentei. É muito complicado. Mas assim, a gente tem que... Esse exercício, sabe, de tentar ouvir, porque o que mais me deixa impressionada é como o Marcelo disse, como que o rótulo, a coisa do rótulo, a gente está numa era dos rótulos, como isso tem servido
para livrar a cara das pessoas e isentar de responsabilidade pensar. Mas o rock, eu acho que ele vem pelo viés do medo, do pânico. É o medo do comunismo, é o medo fantasioso, né? Aí o cara fala, não, porque o PT é comunista com Temer de vice, né? O comunismo é esse. É o inimigo então, inventado, né? É o inimigo criado para poder... Tem tudo. Tem o pipoqueiro na esquina com a máscara aqui, dizendo, tá comendo o quê? Entendeu? O Magno Malta, ele se elegeu com a questão do sou contra a pedofilia. Alguém é a favor da pedofilia? Entendeu? Então, assim, é a pauta moral. Então, a gente está meio sem saída, porque a direita explora muito bem isso. Por exemplo, você tem um segundo turno, que o Bolsonaro no quinto casamento, ele era da família. Entendeu? Eu não ligo para isso, mas o Haddad tem um casamento há 25 anos e ele não explorou essa questão, entendeu? E botaram no Bolsonaro porque ele é o candidato da família. Agora que ele anunciava em sites não próprios, digamos assim. Filme pornô, né, digamos assim. Então, é a pauta moral. E a questão do reacionário, às vezes ele é reacionário, ele não está em posição privilegiada. Isso é louco. Você tem professores de condições econômicas não privilegiadas que repassam de uma maneira, o Freixo, por exemplo, odiado assim, na classe, né, por alguns professores. E isso vem pela pauta moral. Eu acho que é a palavra-chave, é o pânico moral que é espalhado. Pânico moral, vamos guardar essa palavra. Só para complementar o Marcelo aqui, esse rótulo, para recuperar o que o Cláudio falou, ele não vai exigir o pensamento crítico freiriano, né? Que o Freire está aí propondo. E ele também vai exigir um solo preparado para o outro não ter esse pensamento crítico, né? E o solo dos bolsonaristas, que é um solo que foi preparado para aquilo, com essas ideias do tal pânico moral, por exemplo. Né? Bom. Então, eu queria só... Fala, Isa. Eu queria só lembrar o Marcelo do que ele não conseguia lembrar a terceira, sobre o oprimido e o opressor. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Falta a liberdade. Era a liberdade, a terceira via. Que seria o pensamento crítico. Eu acho que tudo isso aí que a gente está falando, debate muito rico aí que a gente está tendo, está dizendo isso, assim, o que é tornar-se imoral, né, no sentido da alma imoral, né? É não ser idiota, né? É não seguir uma norma imbecil, não sair repetindo, né? É não se enquadrar numa moldura. A gente falou disso no primeiro encontro, né? É chegar diante do mundo, né, com o nosso desejo, com a nossa vontade, com o nosso espírito crítico, nosso senso crítico, né? Com a curiosidade. A curiosidade né, que você quer aquela curiosidade revele alguma coisa, né? E não sair falando, né, repetindo, né? E Dani. Cláudio. Posso falar uma coisinha? Eu queria juntar um pouquinho do que a Thalita falou com o Freire e com o Floyd, do que aconteceu agora com o Floyd. Eu queria começar assim, e também queria dizer assim, no outro encontro eu fiquei mais quieta, mas eu prestei atenção em tudo e tudo aquilo me impactou muito e me fez pensar muito e me relatinha ficaram mais claras, as coisas que eu acreditava ficaram mais claras. E eu achei muito interessante hoje quando você fala de trazer para o contexto pessoal nosso, contextualizar tudo isso, porque a gente vive na era do instantâneo, do imediato,
E por isso que a autoajuda se prolifera, o Instagram, essas coisas do instantâneo mesmo. A comida instantânea, o fazer instantâneo, o pensar instantâneo, tudo é o instantâneo. E aí, Paulo Freire traz essa possibilidade do exercício do puxar por baixo. Né? Vamos lá no fundo. Quando você falou isso, eu fiquei pensando de puxar por baixo, do subversivo, e aí você falou do Floyd, eu lembrei da imagem que foi muito bonita, né? E a coisa negra, branca e tal, mas sempre a dualidade, preto e branco, o policial e o bandido, ou o policial e o manifestante. E então, o Floyd por baixo. Opa. O oprimido embaixo. O oprimido embaixo. Ele estava debaixo do carro, do joelho. Sim. Estava no chão. Mas o que eu quero... Sim, eu vi a imagem. Eu vi na CNN, eu vi na Globo News, vi na BBC, vi em vários lugares. Inclusive, a CNN mantém mais distância do que as emissoras brasileiras. Isso é uma coisa interessante. Fato é que, assim, o que eu quero dizer, assim, teve a manifestação dos policiais para mostrarem que eles são iguais, né? Porque, no fundo, a gente está tudo no mesmo barco. Eles fizeram um gesto que eu vejo como esse do Paulo, de puxar por baixo, em que eles se ajoelham para mostrar que eles também não dá para rotular que todo policial é mau, que todo policial mata, claro, entendeu? Assim, que é o ser humano, não é a profissão. Tem médico ruim, tem médico bom, tem professor ruim, tem professor bom, tem lixeiro ruim, tem lixeiro bom. É o ser humano, não é a profissão que faz o ser humano. Então, tirar um pouco os rótulos. E eu vejo, pode ser um delírio da minha parte, mas eu vejo essa proposta de ir no fundo, de contextualizar, de entender o contexto em que está a pessoa, não chegar com o seu conhecimento, impondo o seu conhecimento para o outro, mas a partir do conhecimento do outro, esse conhecimento ingênuo, vamos formar um novo forma de aprender. Para mim, é a empatia. Isso é um grande exercício de empatia. E aí, eu sempre vou falar de Índia, óbvio, né? Mas aí eu vou falar da experiência de estar lá sentadinha com os tibetanos rurais, da área rural do Tibete, assim, na rua, fora do espaço onde estava o Dalai. A gente estava sentado no meio da rua, atrapalhando o trânsito, atrapalhando o cortejo fúnebre, com o policial batendo assim com varetinha. A batida é muito suave do policial indiano, para poder abrir espaço para passar o cortejo fúnebre e tal. Eu sentadinha lá com os indianos os tibetanos que não falavam inglês, eu não falava tibetano, a gente só se entendia por mímica, eles dividindo a comida deles. Aí sai Dalai Lama lá, sai de onde ele estava pregando para entrar no mosteiro, todo mundo se levanta e todo mundo se curva para que todo mundo fique do mesmo tamanho, para poder todo mundo ver aquele homem passando. Então, isso para mim é um grande exercício de empatia na prática, de sair só de uma teoria, de uma posição, eu sou privilegiada, branca, ou não sei se eu sou branca também, porque eu não acho que eu sou branca, eu acho que eu sou um ser humano, mas enfim, nessa coisa brasileira, de todos esses rótulos que me colocam, porque eu não sou rótulo nem, eu sou muito além de qualquer rótulo, porque eu sou igual a todo mundo, o Floyd e o policial que matou o Floyd também, somos todos. Então, assim, para todo mundo fica igual. Isso é um exercício de empatia. E aí eu achei lindo o Paulo Freire propondo isso. E aí eu vejo no gesto desses policiais esse exercício de Paulo Freire. Muito bom. É isso. Bonito. Obrigada. Eu queria só falar uma coisa que é o seguinte. Eu acho a polícia racista. Eu acho a polícia. Não estou falando do policial, mas a polícia é uma instituição racista, tá? Existe no Brasil, assim como existe no mundo, um racismo institucionalizado. A polícia, o Simas fala isso, é um estudioso, um historiador que estuda a cultura brasileira, e ele fala que a polícia ela foi criada para proteger propriedade, tá? Propriedade e seus proprietários. Então, todos os excluídos, a polícia está ali para não é para proteger todos os cidadãos. Isso é uma ideia. A polícia militar, ela não foi criada para isso.
tá? Nós temos uma polícia militar. Então, a instituição ela é racista. Assim como nos Estados Unidos. Então, é um problema da instituição. Nesse ponto, você vai ter um policial discordando e tal da própria instituição? Vai. Você pode ter até, dentro da polícia, inclusive policiais antirracistas. Mas a polícia, enquanto instituição, ela é racista. E isso é um problema muito sério. E aí, pegando... Só mudando a instituição, daria. Não, e aí, acrescentando na fala da Thalita, que eu achei a do também, e a da Thalita, mas, assim, os franceses têm uma expressão l'air du temps, né? O ar do tempo, assim, o que tá correndo no... o que está no ouvido de todo mundo, né? Os Estados Unidos está sob um regime de extrema direita, né? Então, assim, você tem uma instituição que já é racista, deita e rola, literalmente, né? Deita e afoga e mata, né? Porque ele morreu de falta de ar, né? O Floyd. E é a mesma coisa que está acontecendo, a gente está vendo isso no Brasil, né? Sempre aquele cara do supermercado polícia, mas agora está mais, já dobrou, já. Isso, todas as Gente, é um menino negro sendo assassinado dentro de casa, no meio da pandemia. É aqui também, no supermercado, lembra? Lembro. A gente era para ter sufocado já. Sim, foi sufocado, exatamente. Um menino. E a mãe ali do lado. Pandemia, um tiro nas costas. Então, assim, só para fechar um pouquinho isso aqui, quer dizer, fechar... juntar, né, essas partes todas, né, não ser imoral, né, tornar-se moral, melhor dizer. É justamente a gente não ser idiota, né, a gente não seguir uma norma imbecil, né, não se enquadrar, né, nessas repetições, né, nessa falta do pensar, né, crítico, né, sair. O Kant usa uma expressão muito bonita, sair da maioridade, né, a gente já falou isso aqui do Kant. Entrar na maioridade, é passar da menoridade, do estado de menor, né? Aquele que não responde por si, e passar, ascender, né? a maioridade. Né? Uma frase: é tão cômodo ser menor. Frase do Kant. É tão cômodo. Ficou ruim, Cláudio. Teu som. Opa, peraí. Seu som ficou ruim, Ficou mudo. E agora? Tá legal. Tá bom? Então, é tão cômodo ser menor. Isso. Hannah Arendt diria, né? É tão cômodo ser banal. Né? Exatamente. É tão cômodo abdicar de pensar. É tão cômodo. História bonita para contar. Por Zé Ninguém. Né? Isa, você falou? Não, eu estou lendo junto aqui. Tá. Né? E aí, vou fazer uma brincadeira com vocês. Assim, o Sartre, por exemplo, o Sartre diria cômodo. Como esse cômodo? É tão cômodo ser o quê? Coisa, né? É tão cômodo ser coisa. Isso aí. Isso aí. Uma couve-flor. Né? Coisa. Uma coisa, uma cadeira. Isso mesmo. São os exemplos que o Sartre costuma dar. Couve-flor, cinzeiro, mata-borrão. Né? Mata-borrão. Né? Realmente é mais cômodo, né? Mas só que não é possível. Mas a má fé é isso, a tentativa de, né? É a tentativa de se tornar isso, né? Exatamente. Eu diria como? É tão cômodo que... Quem? O Freud. Freud, como é que ele... É uma brincadeira isso, hein, gente? Isso é pra gente brincar, hein? Apostar, ousar, transgredir. O Freud, no mal-estar da civilização, então, no futuro de uma ilusão. Em Glenda? Cadê Glenda? Oi. É tão cômodo buscar um pai protetor, né? É a mesma coisa. Né? Todas as análises que o Freud faz sobre a religião, né? É tão cômodo buscar um pai
protetor. É a mesma coisa. Spinoza diria o quê? É tão cômodo ser supersticioso. Spinoza está fazendo uma crítica da superstição. O Nietzsche diria como? Nietzsche é terrível. É tão cômodo ser moral. Ser moral, Eu estou chutando, hein, cara? Vocês podem... É tão cômodo ser moral, né? O Marcel estava falando da pauta moralista, né? A criatura não vota no Freixo porque fuma maconha. Ela botou isso na cabeça que fuma maconha. Ela não vai nem ouvir o que ele fala, não quer nem saber. Para ela, fumar maconha não é legal e pronto. Não, curioso. Nem 39 quilos de cocaína numa comitiva presidencial faz esse povo parar de falar de drogas. Impressionante. Não, é impressionante mesmo. É impressionante, mas eu acho, Marcelo, eu acho que, quando você estava falando, eu estava pensando, às vezes eu acho que essa pauta moral é só desculpa, porque o que estavam com vontade mesmo era de votar num cara que era de extrema direita mesmo, entendeu? Boa parte. Eu acho que a conversa moral pode ser muito desculpa, sabe? Porque era muito, muito mal feita. Então, eu acho que era vontade mesmo, sabe? Vontade de reverter um pouquinho de menos desigualdade que tinha, sabe? Eu não sei, eu acho que essa pauta moral aí, para mim, tem um pouco de desculpa, sabe? Porque é demais, é muito grosseiro, uma madeira de piroca, sabe? Umas coisas assim... Você não acha, não, que pode ser isso? Nem todo mundo tem os nossos referenciais, né, de avaliação, né? Você tem o pai que acha que o filhinho vai virar mulherzinha na escola. Isso teve. Eu posso te assegurar que isso teve. Assim, o porteiro de uma instituição de educação muita ignorância. Votou no Bolsonaro porque ele queria um kit gay. Isso existe. Kit gay que nunca apareceu. Se não funcionasse, eles não usariam, sinceramente. Eles são muito pragmáticos para perder tempo com o que não funciona. Não, eu não acho assim eu não acho que não funciona, mas acho que funciona com pouca gente. Ou então é meio desculpa, né? Porque assim, talvez uma camada muito mais simples que não sei. Para mim é muito difícil. Mas o eleitorado é composto dessa camada. Mas são 58 milhões. 58 milhões de pessoas. Quantos foram encanados por isso? O resto eu acho que queria votar mesmo. Sabe? Mas é isso que faz a diferença da votação, né? Assim, o Paz Bandeira foi meio por cento. Essa chegada faz a diferença. É isso que decide uma eleição. Então, falava que era pedófilo, falava que ele tinha Ferrari, que motorista. Aí o Greg News falou assim, não sei se foi o Greg News, tem algum youtuber falando assim, quem tem Ferrari não tem motorista. O cara que tem uma Ferrari, se ele tivesse a Ferrari, ele pelo prazer de dirigir, ele não ia ter nunca um motorista. Entendeu? Então, assim, ele tinha uma Ferrari de ouro com motorista, ele era pedófilo, entendeu? Então, assim, isso... Eu presenciei isso, assim, as pessoas falando que iam votar no Bolsonaro por causa do kit gay. Isso aconteceu em 2008, pais e pegaram na internet, assim, tão disseminado, pegaram aquela foto do Gabeira de tanguinha, sim, ele voltou sim, do exílio, e o Eduardo Paz usou, fez panfletos apócrifos, entendeu? Distribuiu. Estação de Marechal Hermes, entendeu? Tu vai votar nesse maconheiro que aí botaram a foto do Gabeira de tanguinha, entendeu? Eu acho que isso desempenha um papel assim muito forte, sabe? Se não Marcelo, o que Marcelo, eu concordo com você. As drogas é outra coisa, entendeu? É sempre uma moral, é o casamento, é o homem de família, entendeu?
Mas é muito louco, porque quando você prova, por exemplo, não há o kit gay, como o Cláudio falou, não há, nunca apareceu. Essas pessoas não se responsabilizam, elas não querem saber. Elas pulam essa isso parte, mesmo. entende? Não é? Eu acho assim, tá, ok, você acreditou, poxa, como eu fui bobo. Não, não rola isso. Sabe? Eles se mantêm, se pegam em outra coisa e tá. Isso. Eu não tem concordo responsabilidade nesse voto. Não tem. Eu concordo com o Marcelo com a questão da pauta moral. E a ética também, né, gente? É falta de ética também. Fazer uma propaganda nesse nível aí, sem saber nada. Inventar uma história. Isso é falta de ética. Mas aí eu volto ao ponto que eu tinha falado com o Marcelo, né? Eu acho assim, a esquerda tradicionalmente, assim, ela foi demonizada, né? A esquerda foi demonizada. Mas ela é mais reflexiva, ela é muito mais criteriosa. Ah, sim, eu sei. O Arueira, quando esteve na Casa Vitral, falou uma frase que eu não esqueci. Ele falou assim, gente, não é porque eu quero, mas a inteligência está mais para o lado... Não, isso eu concordo com você, né? Concordo. E é verdade, mas a inteligência... Eu sempre falo isso. Assim, eu até hoje, eu até falo para alguns bolsonaristas e tal, que votaram, enfim. Às vezes eu falo assim, gente, se vocês mandarem um texto de alguém respeitável, uma pessoa intelectual, uma pessoa inteligente, bacana, falando do governo, assim, defendendo esse governo, mandem para que eu possa ler. Porque eu nunca li. Eu nunca li. Nunca vi. Eu sou uma pessoa que me informo, assim, eu leio o jornal, né? Eu leio assim um pouco, assim, eu me informo. E assim, nunca vi. Não tem um texto. Eu não falo de propaganda, eu falo de um texto reflexivo, pensar crítico. Sim, pensar crítico. Não estou falando de propaganda. Propaganda tem o Olavo de Carvalho, enfim, o Van Traub. Eu nem sei se eles escrevem texto. Eu acho que, para além da... escreve livro. Pois é. Tem a pauta moral, mas também tem a questão de manter, né, como aí voltando à Freire, né, ter um pensamento dominante. Mas quando você se incomoda com o aeroporto, que está mais popular, quem se incomoda. Eu vi um texto no Facebook, colega, do Pretinho fazer medicina, quando isso incomoda. E isso começa a mudar, né, o pensamento, o que está dominando naquele momento, existe uma reação mesmo daquele que é dominado, né? Porque mesmo aquele que é dominado, ele se sente dominante, né? E ele às vezes se pega perdendo seu status. Isso também eu li na internet, que eu achei fantástico. Perde o seu status na mesa de almoço da família. Quando a filha e a esposa e as mulheres da mesa começam a ter voz, né? E já não aceitar as brincadeiras machistas, né? Então, quando isso começa a ser pauta, quando o negro já não aceita as brincadeiras racistas, o gay já não aceita as brincadeiras homofóbicas, então esse cara, ele se sente oprimido. Ele, opa, o meu jeito de ser, né, o meu caminho de vida, a minha maneira de viver está aí totalmente ameaçada. Aí ele começa a chamar tudo de mimimi, mas eles ficam oprimidos. E quando vem alguém como o Bolsonaro e dá voz para esse sentimento dele que foi oprimido, ele vai querer defender como se ele fizesse parte desse pensamento dominante. Por mais pobre, por mais assim oprimido que ele seja, esse pensamento dominante que ele acha que é dele também, assim, eu acho que essa é uma outra perspectiva. Gente, deixa eu contar um exemplo aqui da pauta, porque também tem uma nomenclatura que é o Manual de Costumes. No Ele Não foi dia 29 de setembro de 2018. A gente foi para a Cinelândia, 150 mil pessoas. Pô, eu falei, uma casa assim, irradiante. Pô, perdeu, né? Assim. Quase morremos.
Aí, só uma janelinha aí. Enquanto tinha 150 mil pessoas, se muito, na Cinelândia, uma live de um youtuber chamado Nando Moura tinha 6 milhões de pessoas. O youtuber de direita, que apoiou o Bolsonaro, agora está arrependido. Isso é uma coisa. Depois do Ele Não, dias depois, teve uma pesquisa eleitoral. O Bolsonaro cresceu 6 pontos depois do Ele Não. Por quê? Nessas bolhas, no mundo do WhatsApp, pegaram fotos descontextualizadas, que nem eram dessa manifestação, eram fotos do exterior, eram performances artísticas, entendeu? Mulheres com seio de fora, Marcelo, religiosa, respeito a Jesus Cristo, entendeu? E fala assim, olha o que foi a manifestação dele, cresceu 6 pontos. Eu vi fotos de mulheres de fora, com um crucifixo na mão, se beijando. Isso, exatamente. Abraçando, meio gordinhas, assim, sem roupa. E tipo propaganda mesmo, falando, olha quem é a favor dele, não. E outra coisa, pegaram da Manuela Dávila, ela estava com uma camisa, fizeram uma montagem, aí coisa travesti. Acabou, entendeu? Então, assim, eu acho que tem essa influência. As pessoas não apuram. Assim, quando elas descobrem que aquilo é fake news, já babou, entendeu? Já não tem. Já cumpriu o seu papel, entendeu? Ninguém fala assim, fake news, deixa eu me retratar. Não, já compartilhou, já fez o estrago, entendeu? Aí é de reputação geral. Muito bom. Então, vou passar um trechinho para vocês. Vamos prestar bastante atenção. Eu não estou ouvindo nada. Cláudio, para nós não está dando para ouvir. Não está ouvindo nada. Não. Oi. A gente não está ouvindo. Não está ouvindo nada. Não estão ouvindo? Vamos tentar de novo. Vamos lá. Espera aí. Cláudio, o vídeo está mutado. Não estou ouvindo. O vídeo está mutado, Cláudio. Oi. Não está dando para ouvir nada. Não. Ai, que pena. Cláudio, acho que você não vai conseguir fazer isso. Douglas está dizendo que você tem que compartilhar o link. Não tem como compartilhar, não é isso? Será que se a gente botar no celular aqui, o pessoal não ouve? Eu também tenho. Não, acho melhor compartilhar o link desse trecho e cada um vê no seu computador, porque fazer a videoconferência... É no final? O negócio é saber o trecho certinho, né? Que você estava passando. É só ver você ver o vídeo. Funciona, que deve estar tendo algum problema. 1.06. Está mutado. Está mutado aqui. Ó. Bom. Você tem a marcação de tempo ali, 1 minuto e 6 que você queria reproduzir. Tem. Olha, só você então, dar eu vou pedir para vocês... Vê se dá para ouvir, gente. Sem produzir esperança no povo, sem instrumentalizar
mobilizar o povo para pensar, para criticar, para refletir. Não existe investimento mais importante do que investimento em educação e arte, né? São essas duas coisas que libertam o povo. A emancipação passa pela pedagogia da libertação. É por isso que esse governo nefasto, fascista, tirem o som, tem gente. ódio do Paulo Freire. Porque o Paulo Freire era a pessoa aqui no Brasil encabeçando uma pedagogia da autonomia, da liberdade, do oprimido, né? É por isso que eles odeiam o Paulo Freire. Porque o Paulo Freire é o futuro que os faz acabar, né? O futuro do Paulo Freire, da educação emancipatória, é um futuro que nunca permitiria que a gente voltasse ao nazifascismo. O Theodor Adorno, que eu já falei dele aqui, tem esse livro chamado Educação contra a Barbárie, né? E ele tem um ensaio muito famoso lá chamado a Educação depois de Auschwitz. E ele fala, o papel da educação é evitar que Auschwitz volte a acontecer. Maravilhoso, Glenda. Quando a gente está vendo o Brasil de agora, acabou? Quando a gente está vendo os passados... Vamos ficar, então... Muito bom. Essa frase... Ela foi maravilhosa. Foi a melhor live do Eduardo que eu já vi. Eu vejo quase todo dia. Excelente. Assistam essa live do Eduardo Moreira com a Rita Ferrante, que ela, durante a live... Gente, assistam a Rita. A Rita, ela é incrível, porque a Rita é uma drag queen dando aula. Eu conheço a Rita, já sigo ela há um tempão. Inclusive, eu também quando sigo ela há não muito tempo. Ela é a alma ela é moral. maravilhosa. É a alma e moral. Ela por isso que a gente... tudo. Porque é uma drag queen. Vocês já leram... o Guilherme é maravilhoso. Vocês já viram agora essa Amor na Pandemia? Não é uma... É maravilhoso o Amor na Pandemia. Maravilhoso. Assistam, também dela. Então, essa frase... E essa moça... Ela tem 28 anos, gente. O Guilherme, né? Tem 28 anos. Muito jovem. É um estudioso de literatura. É um rapaz super engajado que quis unir duas paixões, que é justamente estudo, né, pensamento crítico que ele tem, e a arte de drag queen. Ele é ator. Ela. Olha só, não, ele. Não é. Ele é ator. Ele não é transgênero. Ele não é transgênero. Ela não é trans, ela não se sente trans. Ele não é trans, ele é o Guilherme. Ele só usa roupa. Ele é uma expressão artística. Ele não é. É um personagem. É um personagem. Ele, inclusive, aparece em alguns vídeos como Guilherme. Não conheço. É o Guilherme. Com a mesma voz da Rita, ótimo. Hoje eu vi assim, Guilherme. Ele tem um vídeo que ele fala exatamente disso, dessa confusão que as pessoas criam, né? Em ele ser drag queen. E ele tem uma lista de vídeos, né, que ele agrupa no canal, chamado Mulheres Foda. E nesses Mulheres Fodas ele sempre chama alguma amiga dele, né, mulher, para discutir, falar sobre algum assunto, e ele sempre no final do vídeo coloca que ali é uma mulher e ele ali é um homem fazendo drag queen. E aí ele fez uma análise de dados dos vídeos dele também, e ele fez um vídeo sobre isso, dizendo que os vídeos cujo título é Mulheres Fodas, né, que ele convida uma mulher, sempre tem um número de views bem menor do que os outros vídeos dele. Porque ninguém quer ver mulher falando. Exatamente. Ele faz questão de sempre enfatizar isso. Então, olha só, Thalita, essa minha falta de informação a respeito, que fica entre nós duas. Tá bom. Muito bom. Quero deixar... Vou primeiro saltar essa frase que eu achei assim brilhante. Por isso que eles odeiam tanto Paulo Freire. Ele é o futuro que os faz acabar. Essa é ótima. Essa frase é maravilhosa. Paulo Freire é o futuro que os faz acabar. Paulo Freire é o antídoto contra isso. É um futuro que não vai ter nazifascismo. Não tem condição de ter, se você tiver uma educação crítica, um pensar crítico.
Tá ótimo. Fazer um brinde. Vamos lá. Aniversário da Casa Vitral. Vamos cantar parabéns, Marcelo? Cadê o Marcelo? Vamos cantar, vamos cantar. Marcelo estava com problema de som aí no microfone, então... Márcio, cadê a câmera? Nessa data querida, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Muito lindo. Só para lembrar que é o meu aniversário também, Cláudio. Como é que é? É o mês do meu aniversário também. Ah, então parabéns. Senta-se. Parabéns, parabéns. Ainda não chegou, ainda não alguma chegou. coisa? Quer dar algum recado? Gente, eu vou me despedir de todo mundo. Beijos. Beijo, Lourdes. Tchau, Maria. Beijo. Tchau, Lourdes, energias para você. Obrigada. O Marcinho vai dar um recado aqui para vocês. Bem bacana. Vamos lá. Eu estava fazendo uma pesquisa. Palma! Annalise resolveu bater palma agora. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre a peça Alma e Moral. Só um minuto. Deixa eu falar no seu, então. Olha só a Annalise ali. Fofa. É. Agora que dá para ver. Pronto, Gente, como ela está grande. E aí eu descobri o seguinte, eles estão com um projeto, uma promoção. Quem que está? Peraí. Pronto, encontrei aqui. É o Teatro Petra Gold, que fica no Leblon, onde em cartaz a Alma e Moral. Então, a peça vai entrar em cartaz novamente quando acabar a pandemia. Então, o que eles estão fazendo? Qual é a promoção? A pessoa que quiser contribuir, compra o ingresso agora, fica com um voucher para quando voltar a peça, ela assistir. E eles usam esse dinheiro agora para ajudar o pessoal que trabalha no teatro, não só os atores, mas o pessoal que trabalha no teatro, não sei, cenografia, maquiagem, tem milhões de outras profissões, né, que não estão trabalhando no momento e que estão precisando de ajuda. Então, não é só Alma e Moral, tem outras peças também. Quem quiser pode comprar o ingresso, fica com o voucher para assistir no futuro. É isso. Ótimo. Obrigada. Márcio, qual o nome do teatro? Repete para a gente o nome. Petra Gold, mas eu coloco o link lá no grupo. Uhum. Então, pessoal, muito bom. Beijo para todos e todas, tá? Maravilhoso. Tchau. Então, por que Paulette não aparece, Tchau, Vanilda. Tchau, pessoal. Por que Paulette não aparece? Só Pois fica é, Paulette só está ouvindo a gente. Não tem câmera. Paulette está mascarada. Ela disse que semana que vem vai estar com a câmera. Tchau, Paulette mascarado. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Thalita e Miriam, Douglas. Marcelo, valeu. Foi bom ver vocês. Thalita, bom te ver, Thalita. Um abraço. Tchau, Dinoan. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Beijão, Glenda. Beijão, galera. Tchau, Thalita, Douglas, tchau. Tchau. Beijo.